Meus irmãos, graça e paz de Jesus Cristo. Bom poder estar aqui novamente, junto com você, através do YouTube, para poder pensar um pouco na palavra de Deus para as nossas vidas, nesse momento tão importante que vivemos. O texto de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do verso 22, que nos diz: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Vamos orar? Pai bendito, eterno Deus, louvado e exaltado é teu nome, Senhor. A ti devotamos glória e honra, Senhor, sabendo, reconhecendo que o Senhor é digno de toda adoração, pois é único Deus, Senhor sobre tudo e sobre todos. Louvado seja teu nome, Jesus, nosso Salvador, que por amor eterno se sacrificou naquela cruz para nos salvar de nossos pecados. Te adoramos, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, que em nós vive e habita, nos santificando na verdade. Fala-nos por esta mesma verdade, em nome de Jesus. Queridos, eu gostaria de falar um pouco, uma mensagem que eu intitulei com o título Verdades sobre o Reino de Deus. Jesus está aqui ensinando sobre o reino de Deus. Jesus contava histórias, trazia histórias do cotidiano para aplicar verdades espirituais, para fazer com que aqueles que eram iluminados pelo Espírito Santo entendessem essa verdade. Ao mesmo tempo, essas histórias obscureciam ainda mais o entendimento dos incrédulos. Jesus fala sobre isto ao trazer uma analogia de um pai de família que fecha a porta de sua casa. Reino de Deus, o domínio do Senhor sobre todo o universo. E esse domínio também envolve o coração do homem. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse tema tão importante, tão crucial para a vida de cada um de nós. A primeira verdade que eu quero trazer sobre esse texto se encontra no verso 24. Perguntam a Jesus, aí no verso 23, Senhor, são poucos os que se salvam? E ele responde: Porfiai, desejai, se esforçai por entrar pela porta estreita. Jesus aqui vai estabelecer de cara o caminho, o lugar, o acesso ao reino de Deus. Só se entra no reino de Deus por este acesso. E Jesus disse: entrai pela porta estreita. Que porta é esta? Sem muito mistério, Jesus Cristo mesmo nos revela, e isso está ali no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso de número 9. Jesus diz claramente: que porta é esta? Ele disse: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. A porta é Jesus Cristo. Não há outro acesso, não há outro caminho ao reino de Deus, à salvação eterna, que não seja por Jesus, o Filho de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha acesso ao reino. Não há outro caminho, não há outro acesso. Existem outras portas
Existem outros caminhos, mas nenhum deles leva ao reino de Deus. A presença do Senhor, só Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Todos os outros homens de Deus, homens e mulheres de Deus, foram apenas enviados do Senhor para nos apontar o caminho, para nos apontar a porta, que é Jesus. Você não vai ao céu por João, por Maria, por Pedro ou por Antônio. Você só vai ao céu por Jesus Cristo, porque Ele é a porta. E Ele diz, olha, se esforcem por entrar por esta porta. E esta porta é estreita. Por que ela é estreita? Porque ela é apenas em Jesus. Ela não é mais em ninguém. Então ela não é larga, ela não oferece diversas opções. Ela tem uma única opção. E esta opção é Jesus. E quem erra a porta, erra a eternidade. Quem erra a porta, erra o reino de Deus. E o texto continua, e no verso número 25, e ele usa aqui, ele entra na analogia do pai de família, quando o pai de família se levantar e cerrar, ou seja, fechar a porta, e começar a estar de fora e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Há uma verdade aqui dramática a respeito do reino de Deus. Esta porta, que é Jesus, o único caminho, o único acesso ao Pai, ela não vai ficar aberta para sempre. O pai de família aqui é Deus, o Pai. E Deus, o Pai, uma hora fechará esta porta em Cristo Jesus. O que isso significa? Há um tempo da visitação do Senhor ao homem. Há um tempo de oportunidade de Deus ao homem. E este tempo se encerra quando o homem morre. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há respirar, você pode entrar pela porta. Mas depois que você morre, não tem mais jeito. A porta é fechada pelo Pai. Ou seja, a decisão que nos leva ao reino, ela precisa ser tomada agora, hoje, em vida. Não há mais nenhuma oportunidade de salvação e de acesso ao reino depois da morte. Aliás, em Lucas capítulo 16, texto que eu preguei recentemente, ali na igreja, esse texto fala claramente sobre o rico e Lázaro, que tiveram destinos eternos diferentes. E Abraão disse claramente para aquele homem, não há como mudar o destino após a morte. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim escreveu o autor dos Hebreus no capítulo 9, verso 27. Ou seja, a porta pode fechar a qualquer instante. A porta pode se fechar a qualquer momento. E depois que ela fecha, não adianta clamar, não adianta interceder e orar, assim como aquele rico fez aquela oração lá no inferno. O tempo não será mais oportuno. Esses homens aqui também fazem a mesma coisa. Senhor, Senhor, abre-nos. Mas a porta já está fechada. A porta pode ser fechada pela morte, mas a porta pode ser fechada também pela volta de Cristo. Nenhum de nós sabe em que momento Jesus voltará. E quando ele voltar, também a oportunidade da visitação estará encerrada para sempre. A porta não ficará aberta para sempre. E isso nos lembra de uma importante coisa. Não devemos adiar essa decisão para sempre. Se você ainda não entrou pela porta que é Jesus, não adie essa decisão. Porque você não sabe até que momento você terá a oportunidade de entrar por ela. A porta não fica aberta para sempre. O texto continua e a Bíblia vai nos dizer que aqueles homens começam a questionar. Verso 16. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. O que isso significa? De que muitos que ficarão de fora do reino, que não entrarão pela porta, são os mesmos que ouviram as palavras de Jesus, que admiraram os seus milagres, que estiveram com Jesus, que tiveram alguma proximidade com o Evangelho,
ou até frequentaram alguma comunidade religiosa, alguma igreja cristã. Mas eu quero dizer para você, e essa é uma terceira verdade, não é suficiente apenas ouvir as palavras de Jesus, admirar os seus milagres. O reino de Deus é para aqueles que se afastam dos seus pecados e confiam totalmente, unicamente e exclusivamente em Jesus para a sua salvação. Aquelas pessoas ouviram, se admiraram das palavras, dos milagres, mas não se afastaram de seus pecados. Não se arrependeram deles. Não confiaram totalmente em Jesus para a sua salvação. E isso é claro que a partir lá, quando no verso 27 Jesus diz: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Os que vivem no pecado. Ou seja, queridos, há um diagnóstico espiritual aqui. Não se pode ser de Jesus e ao mesmo tempo viver uma vida deliberada no pecado. Quem é de Jesus se afasta do pecado. Isso não significa que um cristão genuinamente salvo e convertido nunca mais vai pecar. A nossa natureza pecaminosa está aqui dentro de nós ainda. Enquanto nós vivemos, enquanto respiramos, ela está ali. Há uma luta entre a carne e o espírito, mas o pecado ele já não mais domina o servo de Deus. Ele é uma exceção e não a regra. Ele não é a conduta, porque aqueles que já vivem Jesus não podem viver deliberadamente na prática do pecado. Porque quem vive deliberadamente na prática do pecado, diz João em suas cartas, lá na sua primeira carta, esse não viu a Deus, não conheceu a Jesus. Então muitos ficarão de fora, a despeito do seu conhecimento, a despeito de uma certa familiaridade com o Evangelho, a despeito de uma certa intimidade com a religião cristã. Ficarão de fora da porta, clamando, pedindo de forma desesperada. Jesus diz: não vos conheço. Nem tudo aquilo que parece é. Nem tudo aquilo que impressiona os homens impressiona a Deus. E aqui há uma última lição que eu quero trazer para você sobre o reino de Deus, já fazendo uma ponte sobre isso. O reino de Deus será um lugar de surpresas. Olha o que nos diz os versos 29 e 30. E virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão na mesa do reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. O que Jesus disse para aquela plateia? Vocês que esperam estar lá, muitos de vocês estarão fora. E muitos daqueles que vocês julgam indignos estarão lá. O reino de Deus é um lugar de surpresa, Senhor. Queridos, o céu é um lugar de surpresas. No céu veremos pessoas que nunca imaginaríamos estar lá. E sentiríamos a ausência de pessoas que tínhamos a certeza que estariam naquele lugar. O reino de Deus será muito surpresa. Alguns que são desprezados agora serão enormemente honrados. Algumas pessoas que são influentes aqui nesse mundo não poderão passar pela porta. Muitas pessoas verdadeiramente excelentes aos olhos de Deus são praticamente ignoradas por este mundo. Gigantes da fé não são conhecidos pelos homens. Porque o que importa a Deus, queridos, não é a popularidade, não é a condição social, não é a riqueza, a herança, o poder, nenhuma destas coisas. Mas o que importa para Deus é o compromisso do homem com Cristo. Isto que importa para Deus. E aí eu te faço uma pergunta. Como os valores da sua vida se equiparam aos valores da Bíblia? Como? Coloque Deus em primeiro lugar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Busque a Deus em primeiro lugar. E assim você se unirá às pessoas do mundo todo que vão ocupar a mesa, lugares no banquete celestial, no reino de Deus, no reino dos céus. Seja você um desses. Não precisamos ser conhecidos pelos homens. O céu vai ser um lugar de surpresa. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós nos enganamos e enxergamos como os homens. Mas Deus, que tudo conhece e conhece o coração, não enxerga como cada um de nós. Muitas vezes nós cometemos o erro do profeta Samuel, que viu Eliabe, o primeiro filho de Jessé, e disse: está aqui o homem, o futuro rei de Israel. E Deus disse: Samuel, Samuel, eu não enxergo como o homem enxerga.
O homem enxerga a aparência, eu vejo o coração. Davi era um desprezado, mas foi um homem segundo o coração de Deus. Talvez você seja um desprezado pelo mundo, mas eu quero dizer uma coisa. Você pode ser importante para Deus. Basta que você entre pela porta, que você aproveite a oportunidade, que você apenas não admire as palavras de Jesus, mas que você confie totalmente no Senhor para a sua salvação. E que você seja uma grata surpresa no reino de Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.